Olá, pessoal. Boa tarde para vocês e a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam todos bem. Estou aqui sentadinha na área, tomando um ventinho, porque o calor aqui está muito forte, está demais. E Deus me tocou para eu trazer essa mensagem para vocês, para todos nós que conhecemos a verdade do Senhor Jesus, que é a palavra e o mandamento dele. E eu fico pensando, minha gente, são muitas as pessoas aí que quando a gente está falando sobre a palavra, que a gente interpreta porque Deus, ele é quem fala ao nosso coração, nosso entendimento. A gente sabe muito bem do que a gente está falando, porque a gente não vai falar de algo que a gente não entende, que a gente não sabe. E realmente, aqueles que foram chamados, Deus deu a capacidade de entender e compreender. Por isso estamos aqui. Mas os de fora, aqueles que estão em trevas, aqueles que ainda não têm um conhecimento verdadeiro de Deus, eles criticam e eles questionam a mensagem muitas das vezes. Por quê? Eles estão questionando a palavra de Deus. Eles são pessoas que eles não apoiam o que a palavra diz. Porque se eles realmente dissessem isso é verdadeiro, eles apoiavam o que a palavra de Deus ela diz. Vamos ver aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Os filhos de Deus. Vamos entender melhor. Ver quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O que quer dizer aqui? O apóstolo, ele estava falando para todas as pessoas essa mensagem? Não. Porque ele disse claramente, essa mensagem especificamente, ele está falando para os discípulos do Senhor Jesus, para aqueles que já se converteram ao Senhor Jesus. Porque ele diz aqui, vê com grande amor nos tem concedido o Pai, ou seja, Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quem é chamado filho de Deus? Aqueles que foram chamados e se converteram a Jesus. Por isso o mundo não nos conhece, ou seja, por isso as outras pessoas não nos conhecem. Não entendem, não compreendem o nosso linguajar. O que a gente interpreta da Bíblia, eles querem distorcer, achando que é invenção e começa a dizer as coisas não é assim, porque eles não são nascidos de Deus, eles apenas são criaturas. Eles não compreendem e não vão compreender nunca. Só até quando eles começaram a crer de verdade e eles nasceram do Espírito Santo para ser filhos de Deus. Aí sim, eles vão compreender o que a gente compreende. Então vejamos. Porque não conhece a Deus, ou seja, as pessoas do mundo não conhecem Deus de verdade. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é apresentado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se apresentar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Mais uma vez, o apóstolo está falando para todos aqueles que já se converteram a Jesus. E não para aqueles de fora. E não para aqueles que são ateus, para aqueles que são religiosos. Não. Porque eles ainda são de fora. Eles não conhecem Deus de verdade, como Deus mostrou-se para nós. Então, ele diz aqui. E qualquer... Aqui, essa mensagem já inclui diretamente, exclusivamente, para qualquer pessoa, independente que já aceitou Jesus ou não. Qualquer que nele tem essa esperança
purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Veja o que a mensagem está dizendo. Vou traduzir bem melhor para que muitos não entendem, compreender. Ele disse aqui que todo aquele que tem a fé em Jesus Cristo, que acredita no sacrifício do Senhor Jesus de verdade, sabe que ele é santo, sabe que ele é puro, essa pessoa se purifica. Vocês estão entendendo como o sacrifício do Senhor Jesus, ele já fez algo que a gente não podia fazer. Mas quando alguém aceita ele de verdade, nós temos que provar em nossa maneira de viver, fazendo para que entendamos que a gente realmente segue a ele de verdade. Se purificando, sabendo que assim como ele é puro, a gente tem que se purificar. De qual maneira? Qualquer, olha aí, e qualquer que neles tem essa esperança, purifica a si mesmo como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se apresentou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, Jesus ele veio pagar o sacrifício que a gente não conseguiria pagar nunca. Ele veio fazer o que a gente não poderia fazer nunca. E os religiosos por aí, é isso que eles não entendem. A gente muitas das vezes está falando aqui da mensagem, quando alguém, um dos religiosos vê a mensagem, vai por aí, vai dizer, não é assim não. Jesus já pagou o preço, a gente não precisa fazer nada disso. Que tolice, essa pessoa não entende nada de Deus, porque não nasceu de Deus ainda. Então, para você falar ou para você questionar uma coisa, você tem que nascer de Deus para você entender. Por isso que aqueles que já nasceram do Espírito Santo de Deus de verdade, eles não questionam nada da palavra de Deus, porque Deus os já mostrou e provou dentro do coração e da mente de cada um que é verdadeiro. Então, ele diz aqui, ou seja, alguém era religioso, ou não era religioso, ou não tinha nenhum credo, mas Deus se revelou para ele, se revelou para ela, sentiu forte experiência de Deus dentro do seu coração e da sua mente, e viu que Deus, ele é de verdade. Deus, ele fala com os homens, Deus, ele fala com as mulheres, basta só crer de fato e de verdade. Deus, ele é um Deus que ele está no céu, mas ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E ele nos ouve. Então, ou seja, essa pessoa recebeu Jesus Cristo de verdade. Então, essa pessoa desprezou religiosidade para lá, crenças populares, tradicionais que não existem na palavra de Deus, ele viu que não tem nenhum valor. E que Jesus é que é o foco, a atenção de todas as coisas. Então, essa pessoa recebeu o Senhor Jesus dentro de si, então essa pessoa não vai viver mais como vivia. Por quê? Porque Jesus que está dentro do interior dessa pessoa dá força para essa pessoa se afastar do mal, do pecado. Quando alguém, gente, é religioso, quando alguém não acredita em nada, essa pessoa está debaixo do pecado, está debaixo da ira de Deus e não da graça. Porque ainda não se converteu a Jesus de verdade. Ela crê em qualquer coisa, ela crê em tudo, menos no Senhor Jesus de verdade. Então, quer dizer, quando ela viu que o Senhor Jesus, ele fez o sacrifício de verdade e entendeu com o coração, de toda certeza, então essa pessoa recebeu ele e sentiu na alma a força do perdão,